Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento vou passar para vocês todas as informações do nosso mercado financeiro, dos investimentos, do nosso mercado em geral, daquilo que aconteceu na semana passada e o que a gente pode esperar aí para a próxima semana. Seja muito bem-vindo, estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado e os nossos recadinhos de sempre aí, né, pessoal? Inscrevam-se nas redes sociais da Estúdio 92, Estúdio 92 FM em todas as redes sociais e o Resenha de Mercado JF. Pessoal, semana passada, várias pessoas entraram em contato comigo, dependendo da rede social que você está vendo esse programa, depois que ele sai inédito aqui, ele vai para as redes sociais do Resenha de Mercado JF, em todas as redes sociais. Se você não achar o link, manda um direct lá que a gente vai mandar o link para você. Semana passada, bastante gente entrou na nossa comunidade, nosso grupo lá, onde a gente fala de investimento, onde a gente troca ideia, conversa bastante. Então entre lá. E se você, né, quiser ser um investidor, quiser ser patrocinador do nosso programa, você pode entrar em contato com o comercial da Estúdio ou entrar em contato com o comercial do Resenha de Mercado no WhatsApp 45 3037 24 33. E aí, gestores, e aí, vendedores, e aí, empresários, e aí, você que é CLT, né? Nossos ouvintes aí, nossos espectadores do Resenha de Mercado da Estúdio, como é que está sendo esse final de ano para vocês? Como é que foi o ano de 2024 para vocês na tua carreira, nos teus investimentos? Escreve aí para nós nas redes sociais, manda pergunta também que eu posso responder tuas perguntas aqui no programa e quando eu faço a participação lá na bancada a cada 15 dias da Estúdio News. Então manda pra gente aqui as perguntas que a gente vai responder para vocês também. Pessoal, como é que foi aí? Como é que foi o final? Como é que tá sendo esse final de ano? Como é que foi 2024? Foi produtivo? Foi muito bom? Bem, eu sempre falo, né? Para quem tem conhecimento, não existe informação ruim. Para quem comprou dólar, para quem comprou Bitcoin, né? Para quem estava exposto a essas criptomoedas aí, ao mercado internacional, teve um 2023 e um 2024 excelente. E se você não fez ainda, se você não dolarizou a sua carteira, se você ainda não começou a investir, ainda dá tempo, tá, pessoal? Porque assim, o mercado ele tá em constante mudança. As coisas tendem a deteriorar cada vez mais quando a gente fala de moeda, quando a gente fala de moeda fiduciária, e a gente tem muita oportunidade. Se você acha que o Bitcoin subiu demais, se você acha que o dólar subiu demais, pessoal, eu digo para vocês, não é nenhuma recomendação de investimento, nem recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativo, mas eu digo para vocês que ainda dá tempo de investir, porque na minha visão, como investidor de longo prazo, o Bitcoin e o dólar sempre são compras, tá? Aí você fala assim, tá, mas o Bitcoin, ele é concorrente do dólar, porque o dólar vai acabar, as moedas vão acabar. Sim, eu acredito que esse modelo que nós temos hoje é um modelo insustentável e vai chegar uma hora que ele vai colapsar. Porém, hoje o Bitcoin, ele é visto, né, até eu vou mostrar a matéria para vocês, que o governo americano falou, né, que o Bitcoin é o ouro digital. E eu acredito sim que é uma moeda de reserva, só que essa moeda de reserva, ela não é utilizada, ela é utilizada para reserva, né? Tem uma lei no mercado que diz que a moeda ruim expulsa a moeda boa. Ou seja, entre real e dólar, se você tiver um dos dois, qual dos dois você vai gastar primeiro? É o real, porque é uma moeda mais fraca. Em tese, uma das coisas que a gente tem para se proteger é o dólar, porque é a moeda de reserva mundial, é a moeda utilizada. E o Bitcoin ainda ela não é utilizada em massa para negociações. Não sei se no futuro isso vai acontecer, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito na tese e eu tô sempre, todos os meses eu tô comprando dólar e tô investindo em Bitcoin também. Pessoal, feito esse preâmbulo gigantesco aqui, vamos para as nossas informações de praxe aí da semana, tá? E vão me contando aí nos comentários, pessoal. Agradeço demais, aí tô recebendo bastante mensagens aí de quem está escutando o programa, né? A gente está menos de um ano com o programa na estúdio e eu estou escutando bastante. Vem pessoal no Instagram, essa semana eu fui na bancada, até os jornalistas lá falaram para mim que o pessoal está gostando muito porque a gente traz uma visão diferente aqui no nosso programa. A gente fala de investimento de uma forma descomplicada, de uma forma que todas as pessoas entendem. Que na verdade o mercado financeiro, as finanças são extremamente simples. Pessoal, tudo que funciona na vida é extremamente simples. Muitas vezes algumas pessoas gostam de complicar um pouquinho, gostam de criar dificuldade para vender facilidade para você depois. Isso acontece muito na política, né? Os políticos criam lá leis, criam coisas mirabolantes, coisas dificílimas para depois eles venderem facilidade e a gente achar que a gente precisa
deles, tá? E o mercado financeiro é assim. Eu fico muito feliz aí de todas as mensagens que eu tô recebendo, e o pessoal que eu tenho encontrado aí estão gostando bastante. Então eu fico bem feliz. E se tiver dúvida, tiver sugestão, manda para mim aí pra gente sempre estar aprimorando aqui, porque eu sempre falo, principalmente para quem para os clientes que eu dou consultoria, eu falo, olha, tudo que eu aplico para vocês, eu aprendi com vocês, né? Eu vejo no meu mercado tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que deu errado, né? Eu compilo aquilo e devolvo para os clientes, falo, ó, faz isso, que isso aqui deu certo, o que deu errado eu já descartei, né? Então, esse é um novo, é uma nova metodologia de ensino aí das grandes escolas, né? Escolas empresariais. Eles não ficam muito na teoria, né? Eles pegam aquilo que deu certo e aplicam, né? Porque as pessoas não têm mais tempo a perder. Vamos lá, pessoal, falando um pouquinho do Ibovespa aqui. Então, o Ibovespa fechou a semana nos 124 mil pontos, né? Com uma queda aí de 1,6%. E no acumulado do ano, né, o Ibovespa vem caindo cada vez mais. A gente vai fechar o ano aí, né, com uma queda considerável aí no Ibovespa, né? Uma queda de quase 7%, né? 6,9%, aí passou dos 6% de queda. E essa semana, pessoal, foi muito engraçado, porque, se eu não me engano, foi foi na quinta-feira que o mercado estava caindo, né? Nós tivemos na quarta-feira o anúncio do Copom, né, que a taxa Selic subiu 1%, ela foi para 12,25%, com a previsão de mais duas altas nas duas próximas reuniões. Veja, pessoal, essa última reunião aqui foi a última reunião com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central colocado pelo governo anterior. As próximas reuniões, tá, ela será dirigida pelo Galípolo, que é o presidente colocado agora por este governo atual. E tem muitas pessoas desconfiando que ele não vai baixar mais a Selic. Que existe uma tese no mercado aí que ele pode até fazer o que foi feito lá no governo Dilma, de o mercado tá muito aquecido, né, a inflação subindo e a Dilma começou a baixar a taxa de juros na marra. O que eu acredito? Eu não falo nem que sim nem que não, eu desconfio mais do que eu confio mais. O que mostra, né, essa visão econômica deste governo que está aqui é que realmente ele vai baixar a Selic. Ou pelo menos ele não vai aumentar. Não sei se vai acontecer. Ele está falando, está se mostrando que vai continuar a mesma linha de pensamento do presidente atual que está saindo agora, o Campos Neto, né? E, enfim, não sei. O que eu sei é o seguinte, que o Campos Neto já está morando na Flórida. Eu vi uma matéria essa semana falando que diz que ele já está morando na Flórida. Bons entendedores entenderão, né? O cara já saiu do Brasil, né? Tem muita gente saindo do Brasil. Então, claro, a gente ama o nosso país, a gente quer prosperar aqui. Crise, né? A palavra, eu acho muito engraçado, pessoal, porque a palavra crise, em chinês, ela é a junção de perigo e oportunidade. Ela é a junção de duas palavras, perigo e oportunidade. E realmente isso é muito sábio, porque a crise é isso. A crise ela é perigosa, mas ela traz muita oportunidade. Eu já falei aqui para vocês no programa que nesses últimos 2 anos com este governo, eu ganhei muito mais dinheiro do que os 4 anos com o governo anterior. Isso quer dizer que esse governo aqui é melhor que o anterior? Não, de forma nenhuma. Na minha visão econômica, não estou falando de política, não estou falando mal deste governo, nem falando bem do governo passado. Na minha visão, como investidor, como empresário, tá? Eu consegui ganhar mais dinheiro nesses 2 anos, porque esses 2 anos, com toda essa crise, com toda essa volatilidade, trouxe muito mais oportunidade para eu ganhar dinheiro. O que eu fiz? Eu me posicionei, eu falei para todo mundo lá, gente, o governo vai fazer isso, isso, isso. E outra, detalhe, este governo falou que ia fazer tudo o que ele está fazendo. E tem vários gestores, a galera lá da Faria Lima, né, dizendo que está arrependido e que não entende o que ele fez. Ora, mas apoiaram ele no passado e ele falou que ele ia fazer o que ele fez. Então vocês estão surpresos com o quê? Bom, eu me posicionei lá atrás e muitos desses gestores que apoiaram este governo fizeram a mesma coisa, tá? Por isso que você tem que ter conhecimento e você tem que saber o que você está fazendo. Não delargar as suas coisas na mão de qualquer gestor, tá? Então eu fiz isso, me movimentei, me coloquei e o mercado foi ao meu favor e realmente aí nesses últimos 2 anos eu tive uma lucratividade muito maior que o governo passado. O que eu gostaria que tivesse sido mantido a linha do governo passado, porque a longo prazo isso seria bom para o Brasil, e se é bom para o Brasil seria bom para mim também, né? Mas por isso que eu tô aqui, por isso que a gente está aqui, por isso que existe esse programa, para mostrar para você que mesmo o mercado tendo crise, você pode se posicionar a favor do mercado, antecipar o movimento desse mercado e também ter lucratividade e ganhar dinheiro com isso, tá bom, pessoal? Vamos lá, falando um pouquinho de SP500 aqui. Eu não lembro qual foi o programa que eu falei, que eu tinha passado para vocês que o SP500 tinha caído, né? Mas essa semana que o SP500
com uma queda, uma pequena queda praticamente no 0 a 0 de 0,52, né? Mas no ano, né, o SP500 aí a 6.051 pontos, 27% de valorização. Então, é o que eu sempre falo todo o programa aqui. Você que investiu lá nos Estados Unidos, né, você teve muito bom, um ótimo resultado. Você que investiu fora, você teve um ótimo resultado. Você que dolarizou a sua carteira, você teve um ótimo resultado. E o que a gente tem para frente? Bom, a gente tem um governo Trump lá que está se posicionando para colocar pessoas qualificadas, né? Ele trocou agora, ou já anunciou quem vai ser o comandante do FONC, né? Que é um cara que é pró-cripto, que é pró-mercado, né? As criptomoedas cresceram muito em relação a isso aí, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês. Ele colocou o Elon Musk lá e eles estão falando em diminuir em 30% o gasto do governo, baixar impostos. Então tudo isso que ele está fazendo lá, que ele mostra fazer, salvo, né? Essa proteção aí que ele diz que vai colocar, essa sobretaxa que ele vai colocar nos países que exportam para os Estados Unidos, tirando isso que eu não concordo muito, e eu acho que ele não vai fazer também, porque isso vai gerar inflação para os Estados Unidos, né? Eu acho que ele está mais garganteando do que ele vai fazer, não sei se vai acontecer. Tirando tudo isso, isso vai ser muito bom para o mercado financeiro americano, porque as empresas vão lucrar mais. E veja, quando o governo tira o imposto, quando ele diminui o imposto, é curva de Laffer na veia. Quando o governo abaixa a taxa de juros, as empresas lucram mais, e as empresas lucrando mais, sobra mais dinheiro na mão das pessoas. E essas pessoas começam a movimentar essa economia, que foi o que a gente viu no governo passado. O governo passado baixou impostos e ele arrecadou mais. Né? E a gente está vendo que esse governo agora está arrecadando e está gastando muito mais. E isso está criando uma bola de neve terrível lá na frente, tá bom? Falando um pouquinho de dólar, também o dólar teve uma queda essa semana, né, de 0,78, né? Mas no acumulado do ano aí, o dólar agora parece que é o novo normal, né? 6,04 na semana aí. Uma alta no ano de nada mais, nada menos que 24%. Quem comprou dólar tá feliz. E aí eu recebo muita pergunta lá no grupo essa semana, né? O pessoal mandou mensagem sobre criptomoeda, né, e sobre dólar. E pessoal, entra lá no nosso grupo. Entra lá, tem um link na rede social. Se você não achar o link, manda mensagem para mim na rede social que eu mando para você o link. A gente falou um pouquinho. E aí, compra o dólar a R$6? E aí, compra o Bitcoin acima de 100 mil dólares? Compra. Na minha visão, não é recomendação, na minha visão, compra. Eu continuo comprando, porque o dólar, historicamente, ele vai ser corroído metade do que o real é corroído, tá? Então, a gente sempre vai ter essa diferença de taxa de juros que vai comer muito mais o real do que vai comer o dólar. Já falei para vocês antes, né? O dólar também também perde poder de compra, mas dentro das moedas hoje é que você perde menos dinheiro, tá bom? E falando um pouquinho aqui do Bitcoin, né? Então, o Bitcoin essa semana também praticamente no 0 a 0 aí, 0,00069 de queda, né? Mas no ano, pessoal, 128% de crescimento no ano aí, 101 mil dólares. 128 mil, 101 mil dólares. Pessoal, qual que é a perspectiva do Bitcoin aí que todo mundo tá falando, os especialistas em Bitcoin? Bitcoin deve dar uma corrigida. Você tá conversando com um amigo meu também essa semana, que ele investe em Bitcoin, conhece bastante sobre Bitcoin, né? E meme coins, enfim. Ele tá focado nesse mercado cripto. E o que ele falou para mim? Que o Bitcoin, ele deve corrigir até 80 mil dólares, 78 mil dólares. E ele falou que ele gosta de comprar fundo, então se ele baixar ali dos 80 mil dólares, ele vai entrar com uma compra de novo. Então essa é a perspectiva do mercado. Só que veja, pessoal, o Bitcoin, se você pegar o gráfico dele, ele está trabalhando como uma maré subindo e as ondas, né? Então a onda vai, volta. Quando vai um pouquinho mais alto. Volta. Quando vai um pouquinho mais alto. Então, assim, você que não opera o mercado, que está tentando achar aí o olho da mosca para acertar, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode perder a hora de entrar. O que eu faço? Eu compro todos os meses, eu não olho o preço. Eu acredito na tese, eu não olho o preço. É igual as empresas americanas. Eu não olho o preço, tá? Claro, se a empresa está muito esticada, por exemplo, eu tenho empresas da sétima, eu tenho Google, eu tenho Meta, que está muito esticada na minha carteira, eu não estou comprando, eu estou comprando as que estão menos esticadas, né? Mas eu continuo comprando, continuo me posicionando. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação, se você quiser conhecer, entra lá na nossa comunidade. Nossa comunidade não tem custo, tá? A gente conversa lá, é um bate-papo entre amigos lá. Fechou? Falando um pouquinho do IFIX, né, pessoal? O IFIX vai sofrer bastante agora com a alta aí da Selic, né? A Selic subiu, o IFIX vai cair, mas, né, tô devendo estudo para vocês, provavelmente eu devo trazer o ano que vem para vocês esse estudo. O IFIX aí caindo 1,44 na semana e no acumulado do ano, tá?
o IFIX aí com uma queda de quase 10%. Pessoal, a minha carteira de fundo imobiliário, tá? Eu tenho 11 fundos, tá? 9 fundos estão no vermelho. Só que eu vejo isso como uma oportunidade. Você já ouviu falar do Luiz Barsi, né? Que é um dos maiores, ele não é o maior, tá? Mas ele é um dos maiores investidores pessoa física do Brasil, e ele fala muito isso e eu concordo com ele. Eu não fico triste quando as ações caem, eu fico feliz, porque ele não olha o valor do patrimônio dele, ele olha a quantidade de ações que ele tem. Né? Se você tem uma quantidade X de ações e a cotação cai, você pode comprar mais ações. E é essas ações que vão te dar dividendo, que é aquilo que vai te sustentar no futuro. Não é o valor patrimonial da empresa, entendeu? Então isso é verdade. Os fundos imobiliários, daqui a pouco, vai dar uma baita entrada. Agora a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, pessoal. Veja só. Eu tô olhando mais para fundo imobiliário do que para ação, tá? Porque o fundo imobiliário ele tem o lastro, e eu tô falando de que fundo imobiliário de tijolo, tá? O fundo imobiliário ele tem lastro porque ele é um imóvel que tá lá. Se a inflação subir, vai subir o material de construção, vai subir o imóvel, tá? Eu falo isso porque eu também trabalho no mercado imobiliário, também trabalho com construção. Então, a gente tem essa... Então, o teu imóvel tá lá, ele vai continuar valorizando. Você pode perder um pouco no aluguel e perder um pouco aí na subida aí da taxa de juros, pode demorar um pouquinho mais para acompanhar. Porém, tá? A gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Será que essa taxa de juros que a gente tem hoje, 4 já passou da banda, né? Que seria o teto ali, 4, a meta 3, né? 1,5 para baixo, 1,5 para cima. Ele já passou, ele já está em 4, a previsão é de 4,70, 4,75, ele já passou. Será que com este governo que a gente está tendo, que a gente tem, e com aquilo que vem pela frente, será que daqui a pouco o novo normal não vai ser uma taxa de juros aí de 5, 6, 7? E aí? A inflação, perdão, 5, 6, 7? E aí? Se a inflação manter isso aí e a gente manter a Selic em 15%, veja, a curva longa da Selic, tá? Nosso juro longo, ele já passou de 15, tá? E a Selic, ela tá em 12,25 e os especialistas dizem que para segurar essa inflação, ela tem que ir a 15. Se daqui a pouco a gente passar 10 anos aí com a Selic a 15%, o que vai ser dos fundos imobiliários? Porque ele vai render menos. Você tá com a visão da valorização do patrimônio? O fundo ele é reajustado pelo valor do imóvel. Só que você tem capacidade de segurar um fundo imobiliário com 50% de queda dentro da tua carteira? Aí você tem que ter visão de longo prazo. Eu vejo uma grande oportunidade nos fundos imobiliários. Não estou entrando com o pé ainda, tá? Mas eu vejo uma grande oportunidade nos fundos imobiliários se eles continuarem a caindo. Se a Selic for a 15, fundo imobiliário vai ser negociado muito abaixo do seu valor patrimonial. Tá bom, pessoal? Bora lá? Então, nós tivemos essa semana aí a notícia da Selic, né? Da taxa Selic. Então, já falei bastante aqui para vocês. A Selic, ela subiu, né? Aqui uma reportagem do G1, né? Choque de juros. Selic a 12,25. Surpreende mercado financeiro e preocupa o setor produtivo. Eu trouxe essa notícia aqui do G1 já de propósito, tá? Então vamos lá, vou ler de novo. Choque de juros. Selic a 12,25 surpreende mercado financeiro e preocupa o setor produtivo. Surpreende? Ninguém estava esperando isso aqui? Vocês estão meio atrasadão, né? Todo mundo sabia que a Selic... Todo mundo falava que a Selic ia subir 100 pontos, né? Ia subir 1%. Isso aqui não surpreende ninguém, não surpreende o mercado financeiro. Tava todo mundo esperando, o mercado já estava precificando isso aqui, né? Então, só para vocês verem como que é algumas notícias, né? Banco Central levou o juro básico em 1 ponto percentual nesta quarta-feira, tá? Maior alta desde 2022. E indicou que para 2025, né, pode começar com novas rodadas de alta nesse mesmo ritmo, tá? E que vai subir também é unânime, tá, pessoal? É unânime. Eles já estão falando que vai subir, tá? Aqui uma outra notícia, deixa eu ver se tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo para vocês, vamos lá. Mais uma notícia aqui, né? 13 dias após o dólar ultrapassar barreira dos 6, Bacen anuncia intervenção, tá? O Banco Central anunciou que já realizou, né, na semana passada, uma intervenção no câmbio, né, no dia 12. Serão promovidos 2 leilões de dólares com oferta de 4 bilhões de dólares, tá? Em uma modalidade conhecida como leilão de linha, tá? Que é um tipo de leilão que eles vendem com uma promessa de recompra lá depois. E qual que é a questão dessa matéria, pessoal? A questão é o seguinte:
algumas pessoas estavam falando que lá no governo passado, tá, foram feitas 13 intervenções, 113 vezes, tá, vendas de dólares para segurar a alta do dólar. E nesse governo parece que foi a primeira que foi feita. Aí tava todo mundo criticando e tal. Eu li bastante sobre isso, vi alguns vídeos sobre isso, não cheguei a uma conclusão, tá? De repente poderia ter sido feito antes, de repente não poderia ter sido feito, mas o que eu entendi que alguns especialistas falaram? Que na verdade, se você vender dólar hoje, que é mais ou menos aquilo que a China está fazendo, né, agora querendo reaquecer o mercado, se você simplesmente vender dólar, você está mexendo no sintoma. Você não tá combatendo a causa da febre, você está combatendo a febre só. Você está dando um remédio para baixar a febre. E não vai adiantar nada se você não combater a causa. E aí o que vai acontecer? O governo, né, o Banco Central vai vender os dólares, vai diminuir a nossa reserva, diminuindo a nossa reserva, diminui mais ainda a credibilidade, né? Quanto mais dólar o Brasil tem, né, mais seguro o país fica. Né? Isso não vai resolver nada, porque o dólar vai baixar um pouquinho e o dólar vai começar a subir. Que foi o que aconteceu agora. Todo mundo achou que com a Selic subindo, o dólar ia começar a cair e a bolsa ia começar a responder de uma outra forma. O que aconteceu? O dólar nem se mexeu, o dólar caiu um pouquinho e voltou a subir também. Por quê? Porque a gente está tratando os sintomas, a gente precisa tratar a doença. E a doença qual que é? Expansão fiscal, gasto do governo, falta de investimento aonde tem que investir. Então, não adianta nada, né? Poderia ter feito outra intervenção, poderia ter feito mais leilões, né? Mas não sei se ia adiantar. E aqui falando um pouquinho sobre o PIB do Brasil, né? Vamos lá, PIB. Brasil cresce tanto quanto China no terceiro trimestre e só fica atrás da Indonésia e México no G20, tá? A economia brasileira cresceu 0,9 no terceiro trimestre de 2024, na comparação com o segundo trimestre, segundo dados divulgados na terça-feira pelo IBGE. E aí, você confia no IBGE? Né? Eu não vejo nada para não confiar no IBGE, tá? E aqui, pessoal, uma outra matéria. Indústria brasileira deve crescer o dobro em 2024. E sustentabilidade avança no setor, tá? Como política da neoindustrialização, previsão de alta de 3%, superior a 3%, a indústria responde por cerca de 1/4 do PIB nacional, tá? A indústria brasileira deve crescer o dobro em 2024, deve ser em relação a 2023, né? E a taxa prevista é superior aos 3%, né, maior nos últimos anos, de acordo com Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial. Inovação no comércio de serviços do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, tá? MDIC. Em 2023, o avanço foi de 1,6%. O crescimento deve ser puxado especialmente pelos setores de alta complexidade tecnológica. O emprego industrial também tem batido recordes na indústria, e a indústria se encontra em um cenário extremamente favorável. Então aqui essa matéria está dizendo que que a indústria deve crescer o dobro este ano, aí, deve participar mais ou menos 1/4 aí do PIB brasileiro, né? E realmente, se essa indústria de alta tecnologia tá crescendo, isso, em tese, seria bom para o Brasil. Eu só discordo de uma coisa aqui. Indústria brasileira deve crescer o dobro em 2024. E sustentabilidade alavanca o setor. Sustentabilidade, eu já vou contar uma coisinha para vocês que eles não te contaram ainda. Aguenta lá, tá? Entenda o programa da nova indústria do Brasil. Pessoal, isso aqui é um programa, tá? Que este governo lançou. Na verdade, eu vi a matéria anterior e daí eu vi que tinha o nome desse programa e eu fui pesquisar esse programa porque eu também não tinha lido sobre esse programa, tá? Isso aqui é um programa de desenvolvimento, neodesenvolvimento industrial brasileiro, tá? Com o objetivo de impulsionar a indústria nacional até 2033, o programa Nova Indústria Brasil, lançado nesta sexta-feira pelo governo, usa instrumentos tradicionais, né, de políticas públicas como subsídios, empréstimos com juros reduzidos e amplificação dos investimentos federais. O programa também usa incentivos tributários e fundos especiais para estimular alguns setores da economia. A nova política tem 6 missões relacionadas à ampliação da autonomia, a transição ecológica e a modernização dos parques industriais brasileiros, tá? Entre os setores que receberão atenção estão a agroindústria, saúde, infraestrutura urbana, tecnologia da informação, bioeconomia e a de defesa, tá?
Os maiores recursos, 300 bilhões, virá de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento, tá? O BNDES. E da financiadora de estudos de projetos, FINEP, tá? E a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação da Indústria. Os financiamentos do BNDES relacionados à inovação e à digitalização serão corrigidos pela taxa referencial, que é a TR, né? Que é a mais baixa taxa de longo prazo. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar. Esse governo, ele está tentando estimular a indústria, fazendo tudo aquilo que já fizeram e não deu certo. Aí, pessoal, eu não vou ler todas as 6 metas aqui, mas o que eles falam lá? Vamos lá. Eles querem impulsionar a indústria e eles falam muito lá do tal da ecoindústria, tá? Do negócio do verde, parará e parará e parará. Show de bola, a gente precisa preservar o planeta, a gente precisa preservar as nossas fontes. Eu já falei, já cansei de falar aqui para vocês que o Brasil é o país que mais preserva no planeta. Aí, o que acontece? Em vez deles pegarem coisas que deram certo nos outros países, por exemplo, China, Coreia do Sul. Pessoal, quando eu tô falando China aqui, eu tô falando da parte econômica, tá? Pelo amor de Deus. Não vai depois o pessoal vir comentar aqui e falar de comunismo, eu tô falando da parte econômica. Porque a China, tá? A China, ela é uma Ferrari disfarçada de Lada. O que eu quero dizer com isso? Ela tem a capa de Lada, quando você tira o emblema ali, ela é uma Ferrari. O que eu quero dizer com isso? A China, o pessoal fala que a China é comunista, que é socialista. A China é extremamente capitalista. Ela é muito mais capitalista do que comunista, tá? Principalmente na parte comercial. É um dos países que mais gera milionários e bilionários. Então, assim, o pessoal fala, tá vendo lá, a China deu certo. Tá, a China deu certo, mas porque eles são capitalistas. Tá? Então, assim, a China é uma Ferrari disfarçada de Lada. Você tira o emblema do lado, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é carro comunista. Ó, você tira, é uma Ferrari. É um carro extremamente capitalista. Então, isso que eu quero dizer pra vocês. E o que esses países fizeram quando eles começaram a se industrializar, quando eles começaram a se desenvolver? China, Japão, Coreia do Sul, enfim, esses países, o que eles fizeram? O Estado ajudou sim, tá? Realmente teve uma mão do Estado, né? A Toyota. Quem criou a Toyota, quem sustentou a Toyota, foi o Estado, tá? A China, as grandes empresas, foram o Estado que ajudou. Os Estados Unidos, se você pegar as Big Techs, Google, tem dinheiro até hoje do Estado. Então o Estado sim, ele investe, em todos os países ele investe. Só que qual que é a diferença? Tem contrapartida. Como tudo na tua vida, quando você promove um gerente no teu negócio, quando você quer promover alguém, você vai dar uma conta para cara. Se você me entregar essa meta aqui, eu vou te dar isso. Você vai me entregar, eu vou dar isso. Qual que é o problema do Brasil? O Brasil ninguém tem meta. E assim, eu não vi eles falando disso, falando sobre esse programa, eles falando sobre exportação. Porque todos os países, Coreia do Sul, Japão, China, ficaram ricos exportando. Então eles tinham uma meta de exportação, criar grandes empresas e que essas empresas exportassem para o mundo, né? Embraer, ela nasceu no Estado, hoje é uma empresa privada, que é uma empresa multinacional, uma empresa mundial. A WEG é uma empresa, sempre foi uma empresa privada. A Vale, entendeu, pessoal? Então era isso que eles faziam. Agora qual que é o problema aqui? Não tem contrapartida. Ó, eu vou te dar o subsídio aí, faz o que você quiser. O que aconteceu nos governos anteriores, com os campeões nacionais? Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma grande empresa aí, né, que trabalha no segmento de alimento, que recebeu um monte de subsídio e foi abrir capital e abrir empresa lá nos Estados Unidos. Então na China não pode fazer isso. No Japão não podia fazer isso. Na Alemanha não podia fazer isso. Então eles têm que ter meta. E não tem meta nenhuma. Qual que vai ser o resultado? Não vai ter resultado nenhum. Você vai me dar o dinheiro, não tem que dar contrapartida. Acabou, eu vou investir onde eu quero. Não tem meta nenhuma. E esse é o problema do Estado na economia. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui, eu não sou contra o Estado. O Estado, ele é necessário. Não tem como a gente excluir o Estado. Só que o Estado tem que dar equilíbrio, não causar desequilíbrio, que é o que esse governo faz. Se você estudar a literatura de todos os países, todo o desenvolvimento dos grandes países, você vai ver que o Estado realmente, ele mais ajudou que atrapalhou, né? Enfim. Mas vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima lá. E aqui, onde eu queria chegar, para a gente chegar quase no finalzinho do programa. Falar um pouquinho agora com você, né? Empresário. Não sei se vocês viram agora, Asas, tá? Asas da Arezzo Soma anuncia descontinuação de marcas. Pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Deixa eu falar para vocês. A marca Asas, tá? Que hoje é composta da Arezzo, do Grupo Soma
e da marca da Hering, tá? São 3 empresas que se fundiram. Hoje é um dos maiores conglomerados da América Latina de moda, tá? Então o que aconteceu? Essa semana a marca Asas, tá? Resultado de uma união entre as marcas, né? Como eu já falei para você, anunciou na segunda-feira a descontinuação de 4 marcas do seu portfólio, incluindo Almé, Desarme, Reserva Simples, que são as marcas da Reserva, e uma marca que estava embaixo do guarda-chuva da Hering. Então, pessoal, lembra Lembra do anúncio que eu falei para vocês ali da indústria, que ela tá crescendo sustentavelmente? O que está acontecendo aqui? As empresas, elas estão diminuindo o seu portfólio. Porque veja, pessoal, o que acontece? Quando a gente tem uma taxa de juros muito baixa, o custo do erro, o custo de você errar, o custo de você apostar numa coisa e não dar certo, ela também diminui. Então, quando a gente tinha uma Selic a 2%, valia a pena você pegar crédito e investir numa coisa. Se desse errado, o teu custo de oportunidade era muito baixo. E quando a taxa de juros começa a subir, o que acontece? O custo do teu erro fica muito caro. Veja, as empresas unicórnio, as empresas que até hoje não dão lucro, né? Elas nasceram na época do juro negativo. Na época lá quando os Estados Unidos o juro era muito baixo, quando o Japão o juro era negativo. Então ele pegava de cara, eu pego 100 e eu vou pagar daqui 2 anos, eu vou pagar 90, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir. E vou criar empresa. Se der errado, eu não vou perder nada praticamente. Então, o que acontece? Então você tem perspectiva, o mercado ele fica mais produtivo. Agora, quando o mercado começa a retrair, que a gente começa a ver ela retrair aqui na ponta, o que a indústria começa a fazer? A indústria começa a segurar. Opa, essa marca não dá resultado? Vamos tirar. Isso aqui não dá resultado? Vamos tirar. Isso aqui não dá resultado? Vamos tirar. Vamos começar a rever as coisas. E veja, você que está escutando nosso programa, assistindo nosso programa, você que é empresário, você que é varejista, vai acontecer a mesma coisa. Sabe o que vai acontecer? O teu cliente, daqui a pouco, ele vai começar a escolher de quem ele vai comprar. Ele já está escolhendo. Você, né, dono de empresa, daqui a pouco você vai começar a escolher quais são as empresas que você vai comprar. Você vai ter que escolher. Se você tinha um portfólio lá com 20 fornecedores, opa, vou ter que cortar 5. Como é que você vai cortar esses fornecedores? Você vai cortar por relevância. Né? Ah, esse aqui é relevante, esse aqui é relevante, esse aqui é relevante, esse aqui eu não vou cortar, esse aqui eu vou cortar. Então o que vai acontecer agora? Quanto mais o mercado esfria, mais as empresas vão diminuir o portfólio, os empresários vão diminuir fornecedores e o cliente vai começar a escolher mais o fornecedor. E o que eu quero dizer com vocês em relação a isso aqui? Que você, gestor, você que é vendedor, você que é empresário, para você não ser excluído, você tem que ser relevante para o seu cliente. Você tem que ter relevância. Então a gente tem uma janela onde a gente ainda tem um tempo para criar autoridade com o nosso cliente para que a gente seja relevante. Porque assim como a indústria está diminuindo marca, assim como você vai diminuir fornecedor, o teu cliente também vai começar a selecionar de quem ele vai comprar. E veja, pessoal, a gente compra não o produto, a gente compra o vendedor primeiro, a gente compra a empresa. E aí você tem que ser relevante para o seu cliente, para que o seu cliente não corte você. Que é isso que já vai começar a acontecer no mercado. Ele começa lá no macro e depois vai para o micro. Então, pegue essa informação, treine o seu time, analise os seus fornecedores, seja relevante, esteja no digital para você poder fazer venda no físico, porque senão você vai ficar fora do mercado. Tá bom, pessoal? O pessoal tinha muito mais coisa para falar para vocês aqui no programa, mas nós estamos chegando já no final aqui do nosso resenha de mercado. Pessoal, não esqueça de nos seguir lá, Resenha JF, tá? Resenha de Mercado JF. Não esqueça de seguir a Estúdio também nas redes sociais, tá? Rádio Estúdio 92 FM, em todas as redes sociais, né? Nos siga lá. E se você quer ser patrocinador do nosso programa, entre em contato com o comercial da rádio ou no nosso WhatsApp 45 30 37 24 33. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelas mensagens que eu tô recebendo aí, tá bom? Vejo vocês na próxima segunda-feira e uma semana abençoada para todo mundo aí, tá bom? Grande abraço, até a próxima e valeu!